Saiu aqui da posição o marcador, mas eu vou tentar achar o mais rápido possível. Nós havíamos começado o capítulo 12. Creio que paramos aqui, deixe-me ver aqui. Paramos justamente aqui. Paramos na frase assim, o nome real, o verdadeiro nome de Krishna não é encontrado em Namabasa. Namabasa é a sombra do nome. Então, continuando aqui agora a leitura, o subtítulo do capítulo é Joias dos Vedas. Somente um grupo particular de almas liberadas adota o santo nome, e não todas elas. Srila Rupa Goswami Prabhu escreveu em seu Namastakam 1. Então, ele escreveu o seguinte: o santo nome, as pontas dos dedos de seus pés de lótus são eternamente adoradas pela refulgência deslumbrante que irradia dos capítulos áureos dos Upanishads, a joia dos Vedas. Então, os Upanishads são as joias dos Vedas. Você é eternamente adorado e cantado pelas grandes almas liberadas, como Narada e Shukadeva Goswami. Ó Harinama, limpando-me de todas as ofensas, refugio-me totalmente em você. Então, o Harinama, o canto do Santo Nome, ele limpa totalmente a nós. Ele tira as nossas ofensas e nos limpa. Então, isso foi escrito por Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami diz também, aqui ele diz que muitas almas liberadas adoram o santo nome de Krishna, oferecendo os seus respeitos de todos os lados. Ele explica que a grandeza do santo nome não podem ser encontrada nas escrituras comuns, mas se você estudar todas elas como um todo, encontrará o mesmo espírito do santo nome. Então, o santo nome não pode ser encontrado em todas as escrituras, mas se você juntar todas elas, o espírito do santo nome está contido nelas. As pessoas comuns não podem encontrar isso em seu estudo, mas existem aqueles que podem coletar
a verdadeira substância, o verdadeiro propósito daqueles vastos escritos e determinar a grandeza do santo nome como o significado pleno de todas as principais escrituras védicas. Então, somente uma alma elevada, um guru genuíno, uma alma liberada, pode compreender o que está nas escrituras e nos passar a verdade. Pessoas normais como nós não conseguimos ter essa compreensão, ler as escrituras e captar o que elas estão querendo nos dizer. Somente almas muito liberadas, muito elevadas, almas puras, devotos puros de Deus. Agora um outro subtítulo, Selva de Sons. Os códigos principais no Shruti, os Vedas, estão oferecendo indicações sobre o santo nome de Krishna. E Shruti significa sábida, aquilo que pode ser capturado pelo ouvido, a forma sonora da verdade revelada, que veio do alto. A verdade revelada vem do mundo transcendental, é do alto, não é do mundo material. Nenhum ser humano normal que não seja devoto puro de Deus pode nos dar a verdade revelada. Somente um devoto puro de Deus pode nos dar a verdade revelada. Qualquer ser humano normal não tem essa verdade. Somente quem é liberado, quem é devoto puro de Deus. Os Vedas, naturalmente, dizem que podemos nos aproximar da realidade suprema apenas através do som. Então a verdade suprema virá somente através do som, mas nós temos que ser o receptor adequado. Nós temos que ter as qualidades para ser um receptor adequado. Através do som vem a verdade, mas aquele que não está com o receptor apropriado, ele não consegue receber a verdade. Está no som, mas ele não consegue receber. Então, somente através do som que a verdade virá. Caso contrário, eles seriam suicidas. Se não dissessem que só através do som alcançaremos a verdade, qual seria a necessidade dos Vedas, que são apenas sons corporificados? E se pudermos traçar a sua real característica, encontraremos que o principal Veda diz que, através do cultivo do som, podemos alcançar o Senhor. Desse modo, podemos chegar a entender isso apenas através do som Shabda Pramanan. Somente o som pode conceder a realidade. Os Vedas precisam dizer isso. Caso contrário, seriam apenas uma ineficaz selva de sons. Então os Vedas dizem, eles precisavam dizer, eles dizem que o som é o que vai nos dar a realidade, o que vai nos conectar com Deus. Srila Siddhar Maharaj, ele deu uma aula falando sobre o som, e aí Shripad Tapasi Maharaj fez um livreto, som, som, som. A importância do som. O som é extremamente importante, o som entra no éter.
O que você escuta e o que você fala é extremamente importante. Então, tudo entra no éter. Todo som entra no éter. Se você falar um palavrão, entra no éter. Se você falar algo ruim, entra no éter. Não devemos fazer isso. Isso vai contaminar o éter. Se você cantar o santo nome, se você falar sobre Deus, Harikatha, se você cantar as canções glorificando os associados, o Guru, os Vaishnavas, o próprio Deus, isso vai purificar o éter. E algum dia, em algum lugar, alguém vai pegar essa informação. Então, o som é extremamente importante. Srila Siddhar Maharaj fala, não devemos escutar coisas ruins. Não devemos falar coisas ruins. Somente sobre Deus. Ajudaremos não somente a nós, mas a todo o universo. Porque qualquer palavra dita vai entrar no éter. Se você falar algo errado, alguém algum dia pode captar essa informação errada. Então, não faça isso. Não escute coisas más, não fale coisas más. Escute somente falar sobre Deus e fale sobre Deus. Essa é a ordem de Mahaprabhu. Escute somente sobre Deus, fale somente sobre Deus. Continuando aqui a leitura, Shruti significa aquilo que pode ser recebido através do ouvido, e tal som é absoluto. Os Shrutis vêm para declarar que apenas através do som podemos alcançar o fim máximo. Qual que é o fim máximo? O fim máximo é amor puro por Deus. É a meta última da vida, é o Prayojana. Amor puro por Deus, Krishna Prema. Então, alcançar o fim máximo. Os principais códigos Shutras, Shruti, nos informam aqui tem um verso que significa o seguinte: as principais escrituras, elas são como muitas gemas ou joias, formando um colar. Os pés de lótus do Santo Nome estão sendo revelados através do seu brilho. Assim como quando executamos o Arati, oferecemos uma lamparina, a Dipa, para mostrar a forma da deidade do Senhor, mas claramente às pessoas ordinárias. Os principais Shrutis nos ajudam a obter a percepção de que podemos ter o Senhor Supremo somente através do som. Então, os Shrutis, que são as joias que estão iluminando tudo para nós, eles vão nos dar a verdade que somente podemos receber, adquirir, nos conectar com o Senhor Supremo através do som. Sem o som não há como se conectar com Deus. Por isso cantamos muitos mantras, cantamos os mantras glorificando as deidades, glorificando o Guru, glorificando Deus. Nós falamos sobre Krishna, também é sobre o som. Então o som é a coisa principal. Se você pegar um programa, por exemplo, que começa, que nem agora, começou às 7 horas da manhã até às 9 mais ou menos, o tempo todo tem som. Ou estávamos cantando as canções, ou estamos lendo, que é o som também da voz, o Harikatha de Srila Siddhar Maharaj. E depois vamos cantar de novo. Então, durante 2 horas, estamos nos conectando com Deus através do som. O programa inteiro, Gaudiya Vaishnava, tem som. O tempo todo tem som. Vamos honrar a praçada, cantamos a canção da praçada.
Vamos fazer o parikrama em Shri Tulasi Devi, cantamos ao fazer o parikrama. Vamos fazer o arati, enquanto é feito o arati, a oferenda para Deus de incenso, flores, fogo, água, enfim, a chamara, o abano de pavão, tudo é cantado também. Tem o som. Então o som está presente em todo o processo da vida devocional. O Gaudiya Vaishnavismo, todo o processo dele está através do som. Sempre tem o som por trás. E Srila Acharya Maharaj fala também, quando você está fazendo qualquer serviço devocional, você está fazendo guirlanda, você está limpando o templo, você está fazendo qualquer coisa, descascando batata, cozinhando, cante junto. Cante os nomes de Deus junto, cante as canções. Não faça somente um serviço isolado e fique com a mente pensando coisas inúteis. Porque a mente sempre está pensando coisas inúteis, coisas desnecessárias, coisas que não são apropriadas. Então cante os mantras. Qualquer serviço que você está fazendo, cante os mantras. Você vai pegar a condução para ir para o trabalho, você vai pegar o ônibus, o metrô, o seu carro. Cante as canções, cante os mantras, cante o Mahamantra Hare Krishna. Não fique com a mente livre para pensar coisas erradas. Cante o tempo todo. Você está comendo, claro que você não pode cantar em voz alta. Você está comendo, mastigando o alimento. Cante em pensamento. Qualquer coisa que você vai fazer, cante. Antes de dormir, você está com insônia, não fique pensando besteira. Cante o Mahamantra, cante as canções. Acorde de manhã, vá tomar banho, cante as canções do banho. Você está escovando o dente, cante a canção em pensamento. Ao honrar a praçada de manhã, ou na hora do almoço, ou na janta, cante também em pensamento. Cante o dia todo. Mas para cantar, Srila Acharya Maharaj também fala, qual a qualificação que o devoto tem para cantar? Ter a voz boa? Ter a melodia? Não. A qualificação para cantar o santo nome, para cantar as canções ininterruptamente, é ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, dar respeito e honra a todos sem querer para si mesmo. Essas são as 4 qualidades para você cantar o tempo todo. Mas temos que tentar. Nós ainda não temos essas qualidades muito exacerbadas, muito altas. Mas cantando e glorificando Deus, nós vamos conseguir essas qualidades. Então cante o tempo todo. O som é o que vai nos conectar com Deus. Podemos ter o Senhor Supremo somente através do som. O Rupa Goswami diz que se formos mais atentos ao seu significado, perceberemos que os principais shrutis estão apenas tentando nos mostrar os pés de lótus do santo nome, assim como durante o Arati, a lamparina de ghee nos ajuda a ver as figuras do Senhor. Podemos ter uma visão geral da deidade, mas com a ajuda da lamparina, da dipa, podemos ter uma concepção particular das diferentes partes do corpo do Senhor. Então, na Índia, na verdade, os templos, o altar, o Nati Mandir, ele não é tão claro. Aqui no Ocidente a gente ilumina bem, mas na Índia não é tão claro. Então, quando a dipa, a lamparina é acesa e oferecida a Deus, oferecida às deidades, todos podem ver melhor a deidade. E eles ficam muito animados. Os hindus, eles ficam muito animados quando acende a lamparina e começa a ser oferecida para Deus. As mulheres fazem aquele som característico delas. O som característico, glorificando. Eles ficam muito animados em ver a forma da deidade.
e com a lamparina, com a ajuda da lamparina, isso é possível. Então eles ficam muito animados. E aqui está sendo dito isso. Continuando aqui, similarmente, encontramos que os principais Srutis, com a sua luz, tentam nos mostrar a porção inferior do santo nome de Krishna. Eles estão nos conduzindo e ajudando a obter uma concepção da parte mais remota do santo nome. Uma vaga concepção de que o nome é tudo. O Rupa Goswami Prabhu diz que todos aqueles que são realmente liberados estão cercando o santo nome e oferecendo louvor e adoração. Ele ora: neste espírito refugio-me no santo nome de Krishna. O verdadeiro significado dos Vedas é difícil de entender. Algumas pessoas dirão: cantar Hare Krishna não é recomendado nos Vedas. Ao contrário, às vezes Krishna é mencionado como o nome de um demônio. Por que devemos cantar o nome de Krishna? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem. Nos Vedas, Chandogya Upanishad 8.1.3.1, encontramos este verso. Aí temos o verso aqui, que quer dizer o seguinte: com a ajuda só um minutinho. Com a ajuda do negro Shyama, seremos introduzidos no serviço do branco Shavala. Com a ajuda do branco Shavala, seremos introduzidos no serviço do negro Shyama. Qual o significado deste verso? Os nossos acharyas explicaram que o absoluto pode ser compreendido com a ajuda da energia e do energético. Shyama significa Krishna, que é anegrado, e Shavala, branco, significa Radharani. Assim como com a ajuda de Radha podemos ter o serviço de Krishna, e com a ajuda de Krishna podemos ter o serviço de Radha, de Radharani. Então, com o Shyama, o negro e o branco é Shrimati Radharani, o negro é Krishna. Com a ajuda de um, iremos chegar no outro. Com a ajuda do outro, chegaremos nele. Então, com a ajuda de Krishna, chegaremos a Shrimati Radharani. Com a ajuda dela, chegaremos a Krishna. É isso que esse verso aqui está dizendo para nós. Agora, um outro subtítulo aqui do capítulo: Deus através do som. Assim, o Rupa Goswami diz que um estudo apenas superficial dos Vedas nos frustrará. Mas, se com a mente positiva buscarmos
pela graça dos sadhus, dos santos, dos acharyas e dos mahājanas, descobriremos que os principais shrutis estão nos levando rumo à concepção de que o objeto de todos os sons védicos é aquele som central, o santo nome de Krishna. Então, veja só, através dos sábios, através dos acharyas, através dos mahājanas, as grandes almas, nós vamos ser levados a compreender que o som divino, o som supremo, é o santo nome. Então, os shrutis, as escrituras, vão ser reveladas para nós através dos sadhus, que são os Vaishnavas, dos acharyas, aquele que ensina pelo exemplo, e dos mahājanas, as grandes almas extremamente elevadas. Através deles, nós compreenderemos que o santo nome é supremo, que é o som divino, é o santo nome. Existem muitas seções dos Vedas que vêm para distribuir as notícias do reino absoluto, mas tem de haver um centro. Assim, todos os principais sons estão emitindo luz como tochas para nos mostrar que eles têm um som central que representa o todo supremo, e este é Krishna. Muitas almas liberadas estão à volta oferecendo os seus respeitos aos nomes de Krishna, aquele som central do qual todos os mantras védicos surgiram para nos oferecer alguma ideia de aspecto sonoro do centro absoluto. Este é o argumento de Rupa Goswami Prabhu. Então, tudo que está nas escrituras é para nos levar para o som supremo. Tudo que está nas escrituras é para nos mostrar, são como tochas iluminando o Mahamantra Hare Krishna, o som supremo, o próprio Krishna. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, não tem diferença entre eu e o meu nome. Então, todas as escrituras, todos os mantras, tudo que tem nas escrituras, são para iluminar nós, que o Mahamantra é superior, que Krishna, o nome de Krishna é superior. Nada é superior a ele. Falar sobre ele é a coisa mais importante que tem. Foi falado isso ontem, lido isso ontem. A pregação é a coisa mais importante que pode existir na vida de um devoto. Então, todos os Vedas, todas as escrituras estão falando isso. Mas nós temos que ter aqueles que vão nos mostrar isso, como foi falado aqui. Os sadhus, os acharyas e os mahājanas. As grandes almas puras que têm conexão direta com Deus vão nos mostrar isso. Vão nos esclarecer o que os Vedas estão querendo falar para nós. Os ramos dos Vedas são todos sons, e tantos sons têm de vir de uma posição central. Eles apenas podem orientar aquele que tem visão apropriada rumo à fonte do som, dizendo: vá, corra naquela direção. Em nossa fonte você encontrará estamos
representando parcialmente tantas coisas, mas temos um centro, temos uma fonte. Vá naquela direção e encontrará o som que pode suficientemente satisfazê-lo. E você também poderá ser apresentado a outros aspectos daquele som. Então, somente com almas puras vamos enxergar isso. Existe somente uma direção. Os Vedas estão nos levando para essa direção. Todos os sons produzidos nos Vedas, falados, são para nos levar para esse som supremo, para essa direção única. E os gurus, os acharyas, os mahajanas, os sadhus estão nos levando para lá, para esse caminho único, o caminho supremo. O Santo Nome de Krishna é o mais importante. Ele é nada menos que o próprio Krishna. Ele representa plenamente o todo. Rupa Goswami Prabhu diz: ó Santo Nome, refugio-me aos seus pés de lótus. Você é grande, você é o grande som central que dá conexão a todos os sons das escrituras reveladas. Sanatana Goswami, mestre espiritual de Rupa Goswami, diz: Sanatana Goswami é o mestre espiritual e o irmão mais velho de Rupa Goswami. Então ele diz aqui um verso que significa o seguinte: que êxtase no serviço ao divino nome seja vitorioso. Se de alguma forma pudermos entrar em contato com aquele som, Nama Rupam Marare, então todas as nossas demais atividades serão paralisadas. Não teremos necessidade de realizar qualquer outra atividade. Se pudermos alcançar o serviço ao nome divino de Krishna, os nossos muitos variados deveres não terão importância para nós em absoluto. Então, se nós pudermos alcançar o serviço ao nome de Krishna, ao nome divino, nada mais importará para nós. Se pudermos ter esse contato, se pudermos servir o nome divino. Dharma significa a ocupação dos karmis, ou trabalhadores fruitivos. Dhyana significa retirar-se deste mundo físico e realizar meditação interior, tentando explorar o mundo inteiro. Tentando explorar o mundo interno. Ambas essas atividades são interrompidas, paralisadas pelo êxtase do serviço ao divino nome. Então, você que está no trabalho fruitivo, os karmis, aquele que está no trabalho fruitivo e aquele que é também ligado a atividades de dhyana, a meditação, se refugiando no interior, tudo isso será dissipado, tudo isso será dissolvido, interrompido, paralisado pelo êxtase do serviço ao nome divino. Se você tiver o nome divino, se você conseguir o nome divino, tudo isso será
paralisado. Você não vai querer mais desfrutar dos sentidos. Você não vai querer mais ficar meditando no interior. Tudo isso é supérfluo. Quando você atingir o nome divino, quando você conseguir compreender isso, tudo isso será dissipado. Isso é Rupa Goswami, isso é Sanatana Goswami falando. Continuando aqui. A seita de Ramanuja adora Lakshmi Narayana no espírito de opulência e veneração em Vaikunta. Através do êxtase do santo nome, isto também será paralisado. Uma pessoa que obtém a real graça do nome divino de Krishna se retirará de todas as fases desses diferentes tipos de adoração, a saber, o dever social. Então a pessoa vai se livrar do dever social. Ela vai se livrar da meditação interna, dos gyanis, especuladores mentais, e yogis, e puja, a opulenta adoração de Vaikunta, após a liberação que atrai os seguidores da Ramanuja Sampradaya. O santo nome nos levam à percepção de Goloka Vrindavana, a própria morada de Krishna, onde teremos de nos retirar completamente de todas estas outras fases de nossa vida divina. Teremos de nos retirar de qualquer trabalho, mesmo que ele possa ser feito para Krishna. Teremos de abandonar a meditação interna e o calculismo, e mesmo o puja, adoração em veneração e reverência. O santo nome parará todas essas tendências e encontraremos tanta doçura no canto do nome que não seremos capazes de dar atenção a nada mais. Quando realmente entrarmos em contato com o aspecto sonoro do absoluto, então todos os nossos outros entusiasmados esforços e funções serão paralisados. Seremos incapazes de tentá-los. Então, quando o santo nome se revelar para você, quando estivermos com esse humor, quando estivermos nesse estágio, tudo será paralisado. O puja será paralisado, a meditação será paralisada, o desfrute do sentido será paralisado, tudo será paralisado. Nós não teremos vontade de fazer mais nada, a não ser se abrigar nos santos nomes. Seremos incapazes de tentá-los. Tomaremos apenas o nome. Então, quando o nome nos der novamente
a oportunidade de executar outro serviço, seremos capazes de fazê-lo. O nome tem tamanha potência que, para os demais ramos de serviço, e nos encantará. Então, o nome de Krishna também, depois ele vai nos levar para outros serviços. Primeiro você vai abandonar tudo, depois ele vai te levar para outros serviços. Então não existe nada superior ao santo nome de Deus. Falar sobre Deus, não há nada superior a isso. Vamos ver aqui se alguém comentou alguma coisa, se tem alguma pergunta. E aí continuaremos aqui a leitura. Por enquanto não. Vamos entrar em outro subtítulo aqui. Quero milhões de ouvidos. Nos escritos de Rupa Goswami encontramos este verso. Então vamos ler o verso que Rupa Goswami escreveu. Quando o santo nome de Krishna descende e captura a língua e os lábios, ele os controla tão fortemente que os ocupa em cantar o santo nome, como se os lábios e a língua tivessem enlouquecidos. Desta maneira, o poder do nome descende neles e sente-se que somente uma língua e uma boca não são o bastante. Milhares de bocas são necessárias para saborear o nome. Então, o santo nome de Krishna entra pelos ouvidos com tão grande força e impacto que os ouvidos são capturados. E pensa-se que apenas 2 ouvidos são insuficientes. Não são nada. Deseja-se ter milhões de ouvidos. O néctar do santo nome vem como uma inundação através de nossos ouvidos, forçando o seu caminho para dentro do coração. Então, quando você está cantando e está nesse humor, uma boca é pouco, várias bocas são necessárias. E depois são necessários vários ouvidos para ouvir o santo nome. Mas isso tem que estar no estágio já de realização, um estágio já mais avançado. E isso acontecerá. Rupa Goswami fala isso nesse verso. Ele é tão doce que, conforme caminha para capturar o coração, o centro de todos os sentidos, tudo é paralisado. Onde quer que o doce agressor toque, tudo é capturado com tal intensidade que tudo mais é ignorado. Então, quando o santo nome ele toca, ele captura o coração, o centro de todos os sentidos. Tudo é paralisado. Onde quer que o doce agressor toque, tudo é capturado.
com tal intensidade que tudo mais é ignorado. Rupa Goswami escreve: não sei, não posso dizer, falho em expressar quanto néctar existe no santo nome de Krishna. Essas duas sílabas contêm tanta doçura e uma qualidade tão elevada de doçura. E esta doçura é tão agressiva que captura tudo. Este verso é encontrado no Vedagda Madhava, escrito por Srila Rupa Goswami Prabhu, em seu livro Sharanagati. Srila Bhaktivinoda Thakura explicou o Namastakam, as 8 preces glorificando o santo nome, escritas por Rupa Goswami Prabhu. Tudo é descrito ali, muito belamente. Ele escreve: o meu coração é como um descrito. Desculpa. Ele escreve: o meu coração é como um deserto quente e com os raios do sol. Esta é minha condição mental interna. O desejo por coisas mortais não pode me satisfazer, porque, por natureza, elas produzem a morte, e não apenas um ou dois, mas milhares destes desejos produtores de morte se refugiam em minha mente. Assim, minha região subconsciente está sempre queimando. Esta é a minha condição. Nós, aqui, Rupa Goswami fala isso, mas nós estamos nesse estágio. Nós estamos nesse estágio de queimação, com a exploração, com o desejo dos sentidos. E a nossa mente é o responsável por isso. Mas, de alguma forma, pela graça do sadhu e do guru, o santo nome de Krishna, com a sua perspectiva infinita, entrou através dos orifícios de meus ouvidos e alcançou o plano do meu coração. E lá, com alguma esperança particular, com infinitas possibilidades auspiciosas, ele tocou o meu coração com um novo tipo de néctar. Então nós estamos aqui no fogo do mundo material, nós estamos querendo explorar o mundo material, mas como diz aqui, através do Guru, através dos sadhus, o santo nome entrou pelos nossos ouvidos e atingiu o nosso coração de alguma forma. Então isso é o nosso refúgio. Isso é um novo tipo de néctar, muito superior a tudo que nós conhecemos, que nós encontramos até hoje. Então o santo nome é superior a tudo. Amanhã hoje à noite, continuaremos a leitura do livro. Então o santo nome é a coisa mais importante, como foi falado hoje. Os Vedas, tudo que está escrito nos Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Vedanta Darshana, o Srimad Bhagavatam, todos os Shrutis, tudo
Tudo que está escrito, tudo que está sendo produzido pelo som é para chegar ao som principal, o som central. E o som central é o santo nome de Krishna, que não tem diferença do próprio Krishna. Todas as escrituras estão levando para esse caminho. Como diz aqui, os Vedas não dizem cante o santo nome, cante o Mahamantra Hare Krishna, mas através de todas as escrituras, os sábios podem nos falar isso. Nós não conseguimos compreender, mas os sábios, os gurus, os mahajanis, os acharyas, eles podem nos dar essa concepção. Nós não conseguimos, mas eles estão aí para nos orientar, para nos dar todo esse conhecimento. Então vamos aqui ver se tem algum comentário. Depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Não houveram perguntas hoje, então vamos cantar agora Hari Harai e o Nama Sankirtan. Depois eu olho quem está conosco aqui assistindo. Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Ishai Gosai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jahai Vignana Javishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Ishai Gosai Jamuni Sarada Sabar Padarenu Pura Panchagra Pasabala Padarenu Gora Panchagra Radhe Charana Sevi Bhakta Saniva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Obila
ver quem está participando conosco aqui então da transmissão. Temos aqui conosco o Ivo Júnior, Isvaridassi conosco, Malini Devidassi e sim o Elan. Então, agradeço a presença de todos, o Sadhu Sangha, a associação de vocês. À noite continuaremos a leitura, continuaremos o programa, com início às 19 horas, hoje é terça-feira. Então, às 19 horas começaremos com o Arati, enfim, até às 21 horas faremos o programa à noite. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam, até às 19 horas. Vou ver quem está conosco no Instagram também, se tem alguém hoje. Temos aqui conosco hoje a Fabiana, no Instagram. Um bom dia a todos. E também aqui a Roberta apareceu aqui também, que está assistindo conosco. Então, até a noite, às 19 horas, no programa da noite.